Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o nono ano e a correção aí do livro, do capítulo Fim da República Velha e a Revolução de 1930. Tudo começa aí a partir da página 339, tá? Desculpa, 338, falei errado aqui, tá? A partir da 338. Então pegue o livro de vocês e vamos corrigir esses exercícios. Vamos lá, questão número 1. Quais são os dois períodos da República Velha? Tá? A República Velha vai ser dividida em República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada é chamada assim, vocês sabem porque nós tivemos dois primeiros presidentes que foram oficiais do Exército. Aí depois com Prudente Moraes, sendo o primeiro civil a assumir depois de 1894, aí o Brasil vai começar aí a República Oligárquica. Então é dividido em duas, a República da Espada e a República Oligárquica, que é a questão da letra B. 2. Quem foi o primeiro presidente da República? Deodoro da Fonseca, letra D. Número 3. Quais estados estavam diretamente relacionados à política do café com leite? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo representando aí um dos maiores produtores de café e apesar de Minas ser colocado como leite, naquela época era o maior produtor de leite, na realidade era o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim esses dois estados vão dominar aí o poder da presidência federal, né, ou poder executivo federal, que vai revezar no poder esses dois estados aí que vão manter por todo até 1939, até 1929 para 1930 quando tem o golpe, né? Então aí começa aí a República Oligárquica. Vamos lá. Número 4. O coronelismo era um conjunto de práticas políticas que basicamente estava fundamentado, letra A, na concessão de favores à população por parte dos coronéis em troca de votos. Como o voto era aberto, certo? E o que acontecia? Os coronéis faziam favores e em troca desses favores essas pessoas ficavam em dívida e para pagar esses coronéis votavam no candidato indicado por ele. Engraçado que essas políticas municipais não mudaram muito não, né? Nós vemos aí que muitos políticos se aproveitam desse tipo de política praticada desde essa época, né? Que é o que? Faz um favor para você e você fica em débito com essa pessoa em votar no candidato que ela indicar para você. Isso acontece muito até os dias de hoje, tá? Essa política coronelista, tá? Questão número 5. O sistema de aliança política na qual o presidente buscava se beneficiar do coronelismo ficou conhecida como letra D, política dos governadores, tá? Então quer dizer, o coronel lá embaixo, manipulando lá a sua política, chegava até a presidência da República, tá? Através dessas indicações, essa política de coronelismo e também das fraudes eleitorais que aconteciam muito naquela época. Não vou falar que hoje não aconteça, que eu não tenho prova para isso, mas essas fraudes eleitorais durou aí por muitos anos. Vamos lá. Número 6. A figura histórica do João Pessoa pode ser corretamente associada ao fato histórico denominado Revolução de 1930. Que na realidade João Pessoa ele veio na chapa, né, da Aliança Liberal aí, que foi formado pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. João Pessoa da Paraíba vai ser o vice na chapa de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perde as eleições, né, por Júlio Prestes, e o seu vice é assassinado lá na Paraíba, e aí eles usam a morte de João Pessoa, acusando os opositores aí que ganharam as eleições, que eram culpados pela morte dele. Vai ser um pontapé inicial aí que vão usar como desculpa para tomar o poder. Então foi a Revolução de 1930, letra D. Questão 7. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e inaugurou uma nova forma
de atuação do Estado frente às transformações da sociedade brasileira, como exemplifica questão é a letra A. Atendimento de demandas de diferentes setores sociais, como operários e empresários. Tá? Getúlio Vargas, ao assumir o poder, ele vai manipular muito esses três. Vai ser o trabalhador, os sindicatos e os empresários. Então ele vai manipular esses três grupos a favor dele, agradando os três ao mesmo tempo, para os três verem ele como a salvação aí do país, na época. Vamos lá, questão número 9. Do ponto de vista político, a chamada Revolução de 1930 foi um golpe de Estado resultante de uma série de crises interior relacionadas que ocorreram durante a década de 20. A cenário alternativa que não apresenta uma dessas crises é a letra C, crise do sistema eleitoral republicano baseado no parlamentarismo. Claro que não. O Brasil era presidencialismo, não tinha nada a ver com parlamentarismo, e a crise maior mesmo foi, uma das principais dela também, foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai agravar muito aí o governo de Washington Luiz, que já estava passando por um sufoco financeiro, e vai piorar mais ainda quando tem a crise de 29. Vamos lá. Questão 10. A Aliança Liberal, que em 1930 apresentou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República em oposição ao candidato da situacionista Júlio Prestes, não defendeu a proposta de resposta C, voto universal para maiores de 21 anos, estendido às mulheres e analfabetos. Claro que não, tá? O voto das mulheres só vai ser a partir de depois de 34, tá? O analfabeto ele só a partir da década de 80, agora do século 20, que ele vai ter direito a voto, tá? 21 anos também não. Então esses aí considerado errado, tá? Vamos lá, questão 11. Façamos a revolução antes que o povo o faça. Essa frase aí é atribuída ao governo de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses de quem? Letra D, das oligarquias discendentes aliados ao tenentismo pela reforma, a reforma do Estado. Da oligarquia descendente quer dizer o quê? Getúlio Vargas, incrível que pareça, a família dele, eles eram dominantes na política. Chegou até a participar, incrível que pareça, como ministro da Fazenda de Washington Luiz. Mas eles, os estados, queriam uma participação maior, na qual São Paulo e Minas não deixavam esses outros estados entrarem. E aí que Getúlio Vargas aparece, que ele também é fazendeiro, também é de uma oligarquia, tá? Mas ele queria mudar a direção disso aí, sendo apoiado pelo movimento tenentista, que foram o 18 do Forte, o movimento tenentista de São Paulo, a Coluna Prestes, tá? Todos esses movimentos tenentistas, alguns deles, não foram todos, vão apoiar aí Getúlio Vargas no golpe de 30, tá? Vamos lá, questão número 12. A Revolução de 1930 acarretou transformações econômicas e sociais aos estados brasileiros, cuja política após 1930 se caracterizou-se pelo, questão correta é a letra D, intervencionismo com apoio de lavoura tradicionais e a industrialização e a regulamentação, as relações trabalhistas. Como eu falei, Getúlio Vargas vai apoiar aí a classe trabalhadora industrial que está começando a nascer no Brasil, principalmente nasceu aí no período da Segunda Guerra Mundial, mas claro que quem vai começar isso tudo vai ser alguns estrangeiros que vão trazer seu capital da Europa, e também os cafeicultores que vão começar a investir também na industrialização do Brasil, mas não como uma indústria de base, tá? E então esses trabalhadores
esse proletariado vai começar a aparecer e vai também querer correr atrás dos seus direitos. Vamos lá, temos um texto aí do questão 13 um pouquinho grandinho aí, tá? Aí vocês leram, com certeza, em casa. Vamos lá. Nesse contexto é correto afirmar, é certo, letra D, o assassinato por motivo pessoal de João Pessoa, político da Paraíba e candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, também contribuiu para o clima de revolta que levou Getúlio Vargas ao poder. Como eu falei para vocês, Getúlio Vargas ele vai assumir ao poder graças a um golpe de 30 apoiado aí pelos movimentos tenentistas, e também vão usar a morte de João Pessoa para sensibilizar a população a apoiar o golpe de 30 aí. Questão 14, verdadeiro ou falso, já vou logo direto, tá? A questão correta é a letra A, VVVF, tá? Questão 15, vitoriosa, a revolução abre-se uma espécie de vazio de poder por força de colapso político da burguesia e do café e das demais frações de classe para assumi-lo em caráter exclusivo. O estado de compromisso é resposta para essa situação. Boris Fausto. O texto permite concluir que após a Revolução de 1930 estabeleceu-se no país, letra B, a centralização pelo governo das decisões políticas e financeiras dentro de um quadro de alianças em virtude da heterogeneidade das forças revolucionárias. Quer dizer, de ficar preso só aquela politicazinha do café com leite, certo? Vai parar essa política aí, tá? E vai dividir, né, entre os outros estados que queria também fazer uma participação maior na política. Vamos lá, questão número 16. Observe a charge publicada na revista O Malho, em novembro de 1929. Vocês estão vendo aí a figura de Getúlio Vargas enfiando a viola no saco. Quer dizer, era uma coisa que era falada muito antigamente, né? Se o cara não conseguia conquistar, ó, cara, pega a sua viola, põe no saco, ó, e vai embora. Quer dizer, vai viajar, se manda daqui. A imagem faz referência, letra C, à derrota eleitoral de Getúlio Vargas, originalmente no movimento responsável pelo fim da República da Oligarquia. Então, quer dizer, Getúlio Vargas perdeu, quer dizer, ó, você perdeu, meu irmão, então coloca agora a sua viola no saco e parte lá para São Borja, sua cidade lá no Rio Grande do Sul. Mas não foi bem isso que aconteceu, ele realmente foi para o Rio Grande do Sul, se mobilizou e deu o golpe de 30, tá? Vamos lá, questão 17. A partir do texto, pode-se afirmar que a Revolução de 1930, letra A, nasceu das rupturas internas das grandes oligarquias, da insatisfação das classes média urbana com as práticas políticas vigentes e da existência de um mal-estar generalizado na sociedade brasileira. Realmente, uma classe, né, dominante já não estava mais satisfeito com essa política aí do café com leite, tanto é que outros estados se mobilizam para tirar essa política oligárquica e até criando agora movimentos nos grandes centros urbanos, que aí vai começar realmente os passos da industrialização no Brasil, e essa classe nova, o proletariado, vai querer, né, uma participação maior política aí, e claro, lutando pelos seus direitos, na qual Getúlio, incrível que pareça, vai atendê-los. Vamos lá, questão 18, tem um texto aí imenso, tá? O texto defende que a consolidação de um determinado memória sobre a proclamação da República no Brasil teve a Revolução de 1930, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque este era uma maneira de, letra D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Claro, se eu chego ao poder, eu vou elogiar os meus
antecessores? Não, vou falar que eles fizeram tudo errado. De 1889 até 1930, o Brasil estava todo errado. E a partir dali, o Brasil ia ter uma nova era. Quer dizer, é isso que eles pregavam na época. Tá? Então, sempre os meus opositores, aqueles camaradas lá que foram os primeiros, tudo que eles fizeram foram errado. Vamos lá, questão 19, outro texto muito grandinho aí, que você já deve ter lido em casa. Assinale a alternativa aqui correta em relação aos desdobramentos do processo iniciado a partir de 1930. Questão correta é a letra C. Após 4 anos de um governo provisório, Getúlio Vargas tornou-se presidente pelas vias legalidade, eleições indiretas realizadas em 1934. Nessas eleições, apenas os deputados participantes da Assembleia Nacional Constituinte tiveram direito ao voto. Realmente, aqui já pulou direto para 34, tivemos nesse governo provisório de Vargas de 30 a 34, alguns episódios, entre eles aí a Revolução Paulista, a Revolução Constitucionalista de 32, tá? Que vai fazer uma pressão para fazer uma nova Constituição que vai ser outorgada por Getúlio Vargas em 34 e vai ter as eleições na qual vai ser de forma indireta, na qual, pelo colégio eleitoral, vai eleger Getúlio Vargas presidente por mais 4 anos. Vamos lá. Questão 20, também tem um outro texto bem grandinho aí. O texto analisa elementos socioeconômicos importantes da sociedade brasileira na Primeira República, que vai de 1889 a 1930. As ideias do texto confirmam que, questão correta, é a letra B. A indústria brasileira se expandiu nas primeiras décadas do século XX devido a grande parte à aplicação de capital cafeeiro na produção de artigos de manufaturas. Mas não esquecendo também o que vai levar a esse investimento vai ser também a Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil era dependente aí das indústrias europeias, certo? E elas lá em conflito, o Brasil teve que se virar. E claro, os grandes investidores aí vão ser os produtores de café, que também o café não estava dando tanto dinheiro, então eles resolveram investir em outros setores, claro, agora a indústria, para ter um retorno, um capital aí melhorzinho, tá? Espero que vocês tenham entendido aí todas as explicações das 20 questões que a gente debateu e discutiu aqui, tá? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!